Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação de Fabrizio Romano, jornalista italiano dos mais respeitados quando o assunto é mercado. O Fabrizio Romano afirmou que Memphis Depay foi abordado por 3 clubes europeus, até aí tudo bem. Não há grande novidade, a gente chegou a contar do interesse do Real Oviedo e tal, mas o que mais me chamou a atenção na postagem do Fabrizio Romano foi quando ele fala que o Memphis avalia a possibilidade de sair como agente livre, ou seja, sem garantir qualquer centavo ao Corinthians. Vou ler exatamente a postagem do jornalista italiano, abre aspas, Memphis Depay foi abordado por 3 clubes europeus nos últimos dias, possivelmente como agente livre do Corinthians. O maior artilheiro de todos os tempos da Holanda contribuiu com 33 gols nos últimos 11 meses no Corinthians e considera uma saída como uma possibilidade, fecha aspas. Que o Memphis e o Corinthians andam estremecidos, isso não é novidade. A nova diretoria do Corinthians avalia o custo de 6 milhões de reais por mês do Memphis como muito caro. Mas se viesse uma proposta de fora, o Corinthians teria direito a metade do valor. A multa rescisória, inclusive, do Memphis hoje é de 10 milhões de euros, ou seja, o Timão ficaria com 5 milhões de euros. Para o Fabrizio Romano estar falando sobre a possibilidade de o Memphis sair de graça, é porque cresce a possibilidade de o Corinthians abrir mão do Memphis só para se ver livre desse custo de 6 milhões de reais por mês, mas tudo está muito associado ao resultado da eleição para presidente do Corinthians, que acontece na noite dessa segunda-feira. Osmar Stabile é o candidato da situação, Antônio Roque Cittadini é o candidato da oposição e André Castro surge como uma terceira via. Só para completar, é importante lembrar que Memphis Depay segue com muitos problemas para receber do Corinthians. O prêmio pelo título do Campeonato Paulista, que era de 4 milhões e 700 mil reais, ainda não foi pago de forma completa. O Corinthians só fez pagamento de uma das 3 parcelas que foram criadas por conta da inadimplência do próprio Timão. Na semana passada venceram 11 milhões de reais dos prêmios por jogos e gols e ele não recebeu nem sequer um centavo. Para completar, em setembro vence também o pagamento para luvas de 2 milhões de euros. O Corinthians com enormes problemas financeiros para manter suas contas em dia com o atacante holandês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, que encaminhou a contratação de seu segundo reforço nessa janela de transferências. Trata-se de Agustín Anello. Atacante de 23 anos de idade que atua como ponta, ele é filho de argentinos e nasceu em Miami. Atleta que pertence ao Boston River do Uruguai. O acordo está fechado entre os clubes e também com o atleta, mas só vai ter validade se o Corinthians conseguir a quebra do transfer ban, aquela dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna. Queria te contar um pouquinho sobre o Anello. Ponta esquerda que atua com a perna direita, ele tem pelo Boston River nessa temporada 32 jogos, 6 gols e 2 assistências. Já havia passado por Lommel, Hajduk, Sparta Rotterdam, entre outros clubes. Jogador de currículo pequeno, não vi, cheguei a ver os lances dele, não me empolguei, mas diante da realidade financeira do Corinthians, não sei se daria para esperar muito mais. Além do Anello, Corinthians também tem conversas avançadas para contratar um brasileiro que estava no exterior. O nome não foi revelado, ninguém sabe ao certo do que se trata. Estou desconfiando, e não é uma informação, é só um palpite, uma suspeita de que possa ser Luizão, zagueiro revelado na base do São Paulo, que rescindiu na semana passada seu contrato com o West Ham da Inglaterra, está livre no mercado. Repito, estou atrás de mais informações para descobrir qual é esse outro brasileiro com quem o Corinthians tem tratativas avançadas, mas, assim como no caso do Anello, só vai poder ser registrado caso o Timão se acerte com o Santos Laguna. O time mexicano já recusou as 3 primeiras ofertas do Corinthians em relação a um parcelamento da dívida e está batendo no pé de que só aceita a grana à vista. Hora de falar sobre o Corinthians para te contar quem é o reforço misterioso com quem o Timão negocia. As dicas que a gente já tem são de que trata-se de um brasileiro que atua no exterior. Vale a lembrança de que o Corinthians já se acertou com Agustín Anello, atacante argentino de 23 anos de idade. Ele é argentino/americano, né, e pertencia ao Boston River do Uruguai. E o Corinthians ainda não conseguiu se ver livre do transfer ban, ou seja, ainda não pode registrar nem o Anello, nem esse jogador brasileiro. Durante o domingo tentei buscar mais informações e posso assegurar que esse brasileiro que atua no exterior não é o zagueiro Luizão. O Corinthians busca um defensor, o Luizão está livre no mercado depois de rescindir contrato com o West Ham, mas não houve consulta nessa janela de transferências. Quem me fez essa confirmação foi o próprio empresário do atleta. O que eu posso contar para vocês é que esse reforço misterioso é atacante.
Isso porque o Corinthians hoje tem como duas prioridades um centroavante mais um atacante de lado de campo, mesmo fazendo a observação de que o Anello e de que o Vitinho foram contratados. Dorival Júnior tem batido muito na tecla da necessidade de jogadores de velocidade. Quero contar mais um bastidor. A tratativa com o Anello está fechada com o Boston River, mas a repercussão em cima da contratação foi muito ruim, em especial para o Fabinho. A torcida foi analisar o currículo desse atleta e não se empolgou. E o Fabinho está em busca de reforços importantes também para tentar salvar sua pele. Ele sabe que seja qual for o resultado da eleição para presidente nessa segunda-feira, o emprego dele está muito ameaçado. Isso porque o Osmar Stabile, que é o candidato da situação, o Roque Stadini, que é o candidato da oposição, e o André Castro, que é uma terceira via, todos entendem que o Fabinho Soldado é um cara muito ligado ao Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment, até por isso é grande a chance de o Fabinho ser demitido. Ele entende que se contratar um ou dois jogadores de peso, nesse momento, pode acabar se salvando da dispensa. Só para completar, em relação a atacantes de lado de campo que atuam no exterior, Caio César, do Al Hilal, e Vitor Sá, que pertence ao Krasnodar, foram alvos recentes do Corinthians, sem avanços em relação a ambos. Para completar o noticiário do Corinthians, contar que Héctor Hernandes negocia nesse momento com 2 clubes do exterior. O problema é que o Corinthians gostaria de encontrar alguém que assumisse os R$500 mil por mês em carteira que o Timão paga. Ainda há um prêmio de luvas. O custo do Héctor Hernandes é superior a R$650 mil por mês. A saideira do Timão, Corinthians com a vitória contra o Vasco por 3-2 em São Januário, pulou para o 11º lugar na tabela de classificação com 25 pontos. Sobre a eleição, dá para dizer que o Osmar Stabile é favorito à vitória, o Roque Stadini é o segundo candidato com mais chances e o André Castro surge como uma grande zebra. Bora fechar o vídeo para contar se existe alguma chance de Claudinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Saad, se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de um negócio avançar, antes de explicar que na metade da temporada passada o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Saad, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit, está faturando um caminhão de dinheiro. E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal do Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Saad em se desfazer do jogador, e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então, Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. Hora de falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão não tem dinheiro para fazer uma quitação de 11 milhões de reais em bônus, que deve a Memphis Depay e que vencem nessa quarta-feira? O Corinthians já procurou o Memphis de forma antecipada para dizer, olha, temos problemas financeiros, a gente tem devido algumas coisas para você e não vamos conseguir pagar os 11 milhões em bônus que vencem nessa quarta. Você aceita prorrogar esse pagamento e discutir um parcelamento da dívida? Memphis Depay ficou de pensar e pediu para que seu representante entre em contato com o Corinthians para discutir essa questão. Só para você entender a que se devem esses 11 milhões de reais. O primeiro ano de contrato do Memphis com o Corinthians terminou no dia 30 de julho, tá? A partir daí ficou contabilizado que o Memphis conseguiu bater todas as metas relacionadas a número de jogos e por consequência embolsou 6 milhões e 300 mil reais. Em relação a participações em gols e assistências, ele ficou a 1 gol de conseguir o bônus máximo, até por isso vai ter direito a 4 milhões e 700 mil. 6 milhões e 300 mais 4 e 700 e o Memphis tem direito a 11 milhões de reais. A data prevista no contrato é para o pagamento do dia 20 de agosto. Como o Corinthians tem um enorme problema relacionado ao transfer ban e tenta juntar dinheiro para fazer a quitação de 33 milhões de reais junto ao Santos Laguna para evitar
que sofra um novo transfer ban e até perca pontos, todo o foco do Corinthians hoje está direcionado para o pagamento dessa dívida com a equipe mexicana. O Memphis Depay, repito, não se posicionou, não disse que topa, nem disse que não topa, mas não é a primeira vez que o Corinthians tem problemas com pagamentos relacionados ao holandês. O título do Campeonato Paulista, que deveria ser pago até 20 de abril, ainda não foi totalmente zerado. Eram 4 milhões e 700 mil com multa, esse valor já subiu para 5 milhões e 200 mil reais, e olha que eu nem estou incluindo os juros. Primeira parcela foi paga, o Corinthians ainda tem mais 2 parcelas para zerar essa pendência. Memphis, que também conviveu com problemas de atrasos nos pagamentos de direitos de imagem e também de pagamentos a seus funcionários. Até a empresa de segurança chegou a reclamar da falta de pagamento do Corinthians. Só para completar, para você ver como o buraco é muito mais embaixo quando o assunto é Memphis Depay, no dia 15 de setembro vence a segunda parcela das luvas prometidas pelo Corinthians em contrato para o Memphis. E aí o Timão vai precisar de mais 6 milhões e 300 mil reais para quitar com o holandês. E você, o que pensa sobre todos esses números? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Ángel Romero, querido por milhões de torcedores corintianos. O paraguaio pode estar vivendo as últimas semanas com a camisa do Timão. Seu contrato acaba em dezembro desse ano. E se Osmar Stabile, o atual presidente, for eleito na votação marcada para a próxima segunda-feira, que vai definir um novo presidente para o mandato tampão até dezembro de 2026, dá para garantir que Ángel Romero não deve ficar para 2026. Só para lembrar, o presidente atual e seu grupo entendem que o Romero tem um custo-benefício extremamente ruim. É alguém que ganha na casa dos 800 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E que dentro de campo tem contribuído cada vez menos. Aquele Romero de raça que marcava gols importantes de outra época se transformou num Romero mais pesado, mais lento e que tem contribuído cada vez menos. Temporada atual de 44 jogos, só 5 gols e 3 assistências. A chance de o Romero é um outro vencedor na eleição marcada para segunda-feira. Antônio Roque Cittadini e André Castro são concorrentes, mas em especial tinha uma mudança de técnico e a chegada de alguém que se encante pelo Romero, porque o Dorival Júnior não morre de amores pelo paraguaio e dá para dizer que o Cittadini, que é outro candidato real à vitória na próxima segunda-feira, também não vê o Romero como a salvação da lavoura, a menos que uma enorme reviravolta aconteça e o Romero desembeste a fazer gols e se torne extremamente importante na reta final dessa temporada, e a gente deve estar assistindo aos últimos episódios de uma passagem ou de algumas passagens marcantes do jogador paraguaio pelo Timão. Queria deixar uma pergunta para você: que nota você dá para Ángel Romero vestindo a camisa do Corinthians? Você gosta dele? Não gosta? Já comenta por aqui, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.